Bem-vindo à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Fique ligado. Jesus Cristo veio ao mundo, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, demorou um pouquinho para que eles começassem a entender o real significado dessa mensagem. A igreja primitiva começou a crescer de uma forma exponencial por causa das pessoas comuns. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve três principais respostas. E foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o império. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Comece 2020 estudando música. Planeje o seu primeiro semestre. As matrículas estão abertas e as aulas começam dia 4 de fevereiro. Essa é a sua oportunidade de aprender a tocar teclado, violão, bateria, guitarra ou algum outro instrumento. O ano está começando e essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais a Deus através do estudo bíblico. Por isso eu convido você a vir estudar na Escola do Discípulo. Já agora no mês de fevereiro nós começaremos com o curso Poder da Oração, um estudo no Sermão da Montanha, o curso Nós Somos, a nossa identidade como igreja, além dos cursos de liderança para você que deseja se preparar para liderar um pequeno grupo e também os cursos de batismo. No mês de maio nós teremos um estudo nos profetas do Antigo Testamento, um estudo na Carta de Tiago, como ler a Bíblia e o novo curso Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Como nós encontramos propósito e esperança em meio ao sofrimento da vida. E nesse semestre, a Escola do Discípulo tem uma grande novidade. Nós ofereceremos o curso Panorama do Antigo Testamento totalmente online e gratuito. Você poderá estudar na sua casa, através do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Todos os nossos cursos são gratuitos e as inscrições já estão abertas. Acesse o nosso site, o aplicativo da igreja e venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Um feliz ano novo para você e que Deus abençoe. Atenção para as programações que estão em recesso. O culto Sexta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro. O culto de oração, que acontece todos os dias, às 7 da manhã, retorna no dia 20 de janeiro. O Viva a Vida retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos continuam acontecendo normalmente. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo estão à sua disposição para tirar dúvidas e rever essas e outras informações. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Graça e paz, igreja, bom dia! Vamos ficar em pé, é uma alegria estarmos aqui, podemos louvar, nós podemos adorar o nosso Deus, vamos louvar com alegria ao nosso Deus que está sempre perto de nós, que nunca nos abandona, aquele que cuida de todos os detalhes da nossa vida, amém? Vamos louvar com alegria. Palmas. Vamos juntos.
Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavra de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. E vamos declarar que nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos lá. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz. Podem sentar? Se você for da nossa igreja, se você for membro aqui, mas se você é visitante, foi convidado, continue em pé. Nós queremos dar um super abraço em você. Olha, aqui tem um casal, tem mais uma senhora, o senhor. Olha, tem bastante gente. Cadê mais? Aqui nós temos mais. Olhem para trás. Você que é membro da nossa igreja, olha lá atrás. Tem mais gente. Estou vendo daqui. Não pode sentar. Você é convidado, você não vai sentar enquanto não receber abraço. Não recebeu, você fica em pé, a gente vai achar você. A nossa igreja é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Nós somos apaixonados por pessoas. Pessoas foram feitas por Deus. Nós estamos aqui, não estamos por acaso. Dá uma olhadinha na sua mão. Cada um, você tem pelo menos uma mão, eu imagino, acho que cada um aqui tem pelo menos uma mão para olhar.
Dá uma olhadinha, mexe na sua mão. Quando você mexe, é o seu cérebro que está mandando, certo? Eu estou mandando a minha mão mexer. Não é incrível? Isso mostra que Deus te fez, que foi um cérebro maravilhoso, um ser realmente estupendo que fez isso aqui. Isso aqui é só uma parte do meu corpo. Deus fez você. Deus é apaixonado por você. E Deus teve uma grande ideia, a igreja. Sabe o que é a igreja? É eu e você juntos. Quando eu estou sozinha, eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou com você, quando você está comigo. Por isso é muito importante que você venha. Você que é membro da igreja, fique em casa, assista pela internet. E se você estiver doente, nada substitui estar junto. Nós aprendemos estando juntos. Nós aprendemos de olhar o rosto do outro, de abraçar. Abracei uma irmã hoje, que ela veio me abraçar. Ela que veio me abraçar, linda. Veio me abraçar. E eu sei que ela tem problemas bem sérios. E ela falou, eu estou firme. Ela me abençoou. Hoje de manhã, antes de vir para cá, uma irmã me procurou, ela não estava bem. Eu abracei, orei com ela. Isso é igreja. Nós temos que estar juntos para nos apoiar, para nos fortalecer. A igreja é a ideia de Deus. Esse negócio de igreja.com não é igreja de Deus. Não foi o que Deus planejou. Faça isso se você está nos assistindo. Se você estiver com algum problema e não pôde vir, você é bem-vindo e nós estamos juntos. Mas se você está bem, venha estar aqui. Nada substitui a um abraço, o abraço pessoal, aqui online. Não online, aliás, aqui. Virtual, só se a gente tiver com alguma dificuldade. Muito bom ter você, nossos amigos que estão aqui. São muito bem-vindos, todos vocês são muito bem-vindos. Agora, vou falar sobre o momento do Mini. Esta semana, esse mês, aliás, nós estamos dando algumas dicas para os pais que, às vezes, ficam, assim, preocupados, né? O que eu vou fazer com tanto tempo livre? E nós estamos dando sugestões para que você dê funções para os seus filhos, dê atividades em casa para trabalharem. Nós não somos a favor do trabalho infantil, aquele trabalho que impede a criança de estudar. Qualquer trabalho em casa que a criança tem condição de fazer e sobra tempo para estudar e brincar, ele é bem-vindo. Ele ajuda a criança a entender que ela faz parte da casa. Quando a gente não dá nenhuma atividade para os nossos filhos, sabe o que eles pensam? E eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa por quê? É a informação que a gente está passando, eles só vão perceber que esse tipo de pensamento está errado no dia que eles tiverem filhos. Que eles vão pensar, eu não nasci só para servir os filhos. Eu percebi isso um dia com os meus filhos, eu falei, eu vou ter que dizer para eles que eu sou mãe, mas nem por isso eu vou ter que ficar fazendo comida, lavando tudo, fazendo tudo para eles eternamente. Eu vou ter que explicar. Eu falei, é verdade, eu tenho que explicar. Porque eles não sabem. Eles nascem e eles olham os pais fazendo tudo. Pai, a mãe dá, lava, dá comida, limpa. E aí eles começam a achar que isso é assim. Aí eles ficam adolescentes, eles já são grandes, já podem ajudar, mas eles falam, não, pai e mãe é para fazer as coisas. Nós temos que mostrar que não. Eles fazem parte da família e eles têm responsabilidades na família. Claro, cada um na sua idade, não deve ser o tempo todo, tem que ser alguma coisa que não tenha riscos. E no nosso Drops tem todas as informações. Hoje, no primeiro culto, eu contei uma experiência que deu certo. Nem tudo que eu fiz deu certo também. Mas eu peguei um dia, meus filhos já estavam assim, adolescentes, eu tinha uma pessoa me ajudando em casa e eles não queriam mais guardar sapato. Para que tem empregada? Arruma a cama, mas para que tem empregada? Falei, estou fazendo besteira. Estou passando uma informação errada para os meus filhos. Porque um dia você pode ter alguém te ajudando em casa, mas e o dia que não tiver? A gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer tudo, porque um dia pode não ter ninguém. E o dia que tiver, tudo bem.
Mas e se não tiver? Nós temos que preparar os nossos filhos, desde cedo. Aí eu já estava pensando em dispensar, dispensei a moça, dividi a casa, deixei os banheiros para o meu filho. Por razões óbvias, um homem sempre tem que lavar banheiro para saber o quanto está de trabalho, certo? Inclusive, eu instituí todo mundo usando o banheiro sentado. Foi terrível. Fui contra a cultura, certo? Mas, graças a Deus, fazem até hoje. E, olha, algumas pessoas da minha família que instituíram também me agradeceram. É outra vida, gente, é outra vida. E aí, eles começaram a fazer essa limpeza em casa. Foi difícil, porque tinha semana de prova e ficava uma parte da casa sem limpar e a outra limpar. Era horrível. Para mim, para o meu jeito, era horrível. Mas eu trabalhava fora. Eles tinham praticamente tempo integral na escola. Mas eles tinham que ajudar. Ensinei a lavar a roupa e falei, a partir de agora, quem quiser roupa lavada vai lavar e passar. Expliquei como que eu sou daquelas ainda... Agora eu já não faço tanto, não, mas na época eu ensinei a esfregar primeiro para depois pôr na máquina. Sou daquela época, né? E eles aprenderam. Eu lembro que o meu filho ficou comparando o uniforme dele do basquete com um dos outros amigos, que era branco com uma faixa azul. Inteiro branco. Não sei quem teve a ideia, provavelmente não foi uma mãe que imaginou aquele uniforme de basquete. Mas ele ficava comparando. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quando ele foi para o Nepal, quando ele foi para o seminário, se virava sozinho, fazia comida, ele que liderava toda a limpeza. Minhas filhas cozinham, fazem tudo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas tive que enfrentar os caras desse tamanho. Mas por quê? Não vou, mas não pode, não sei o quê. Foi difícil. Mas por que aconteceu isso? Porque eu errei. Eu devia ter começado mais cedo a ensinar que eles tinham obrigações. Coloquei uma pessoa para fazer o serviço, passei a informação o quê? Vocês não precisam fazer, que tem alguém que faz. Olha só. Então, agora nas férias, separe atividades para cada filho. Eles podem agora nas férias até fazer mais coisas. Ajude, coloque eles para ajudar a fazer salada, coisas que são mais fáceis, mexer o suco, está lá perto de você. Mas separe atividades para que sempre eles possam fazer, para que eles não tenham essa informação que eu acabei passando para os meus filhos, de que eles não precisavam fazer nada, que tinha alguém que fazia. Não faz bem para eles. Se nós queremos criar os nossos filhos para o mundo, para que eles sejam independentes, eles têm que aprender tudo. Homem lava roupa, homem faz comida, mulher também trabalha fora, não é verdade? Então, vamos, atividades não têm sexo, certo? É para todos nós. Vamos ficar em pé, receber nossa turma maravilhosa. Nós temos facilitadores que estão sempre conosco, são pessoas que têm compromisso com Deus e creem que a gente tem que preparar a geração futura para assumir o nosso lugar. E todo mundo está vendo como está cada vez mais difícil ser um cristão no nosso país e nesse mundo. Nós precisamos de crianças que creem em Deus e nós estamos aqui para isso. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, adoramos a Tua palavra. Nós também te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina o que nós estamos fazendo de errado. E cada pai que é discipulador precisa aprender a ouvir o Senhor, ó Deus, para que possa ensinar os seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos e sejam felizes no futuro. A gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu agora estou numa nova fase, ó Deus, com os meus filhos casados, com netos, mas ainda preciso ouvir o Teu Espírito Santo. Ó Deus, em como eu devo agir. Ó Deus, com relação a esse Drops, ó Pai, ensina os pais da nossa igreja a ensinarem os seus filhos, a prepararem os seus garotos e garotas para que sejam autossuficientes, saibam fazer tudo, eles possam viver, ó Deus, sem estarem dependentes dos seus pais. Ó Deus, que os pais da nossa igreja, ó Deus, busquem o Senhor constantemente para poderem ajudá-los. Ó Deus, também pedimos as Tuas bênçãos sobre os nossos facilitadores, que vão subir agora. Ó Deus, eles precisam do Senhor, ouvir a Tua voz. Eles precisam da unção do Senhor quando entregarem a Tua palavra.
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja em todas as salas onde estiverem crianças e pré-adolescentes. Ó Deus, que a Tua mão abençoadora esteja sobre as crianças também, que os seus corações estejam sendo preparados desde agora, até a hora que eles subirem, ó Deus, e receberem a Tua mensagem. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, o Senhor é imprescindível para as nossas atividades. Nós Te convidamos, Senhor, para estar conosco e Te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes, com a nossa prof. ali no corredor. Obrigado, pastora Vasti. Se tem um ministério que ama de maneira prática, é o Mini. Parabéns aos facilitadores, aos pais que trazem as crianças. Deus abençoe. É o amor prático na vida dessas crianças. Linda! Dá uma olhada no seu boletim, na portada. Pastor Gilson começou esse ano, dia 31 de dezembro, trazendo uma mensagem, e não somente uma mensagem, mas ele trouxe uma direção para a nossa igreja nesse ano de 2020, família sob nova direção. E esse ano, nessa perspectiva, nós entendemos que família sob nova direção remete a um novo rumo, novos caminhos de Deus para as nossas vidas. Também anuncia uma nova fase, novos momentos com Deus dentro da nossa família, e adota uma nova postura, princípios diante de Deus, e busca uma nova disposição para lutar pela minha família. Isso, amados, quer dizer que nesse ano de 2020 nós estaremos colocando a nossa família sob nova direção. E vamos pedir a Deus para que Ele possa manifestar a sua graça, manifestar o seu favor sobre as nossas vidas, manifestar assim uma nova atitude. E hoje nós estaremos escutando que podemos começar colocando isso de uma maneira muito prática, amando de uma maneira prática. Deus derrama o amor dele de maneira muito prática. Sabia que hoje, ontem, pastor Ronaldo fez 34 anos de ministério nessa igreja. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Ronaldo. Isso porque Deus te ama. Deus te ama de uma maneira prática. Preparou lá o Ronaldo ainda jovenzinho. Ele é jovem, 34 anos só de ministério, amados. Daí aquela foto que vocês olham lá no centenário, lá ele estava lá de calção curto, calça curta. Amados, nós vamos estar contribuindo agora com o Senhor, devolvendo os nossos dízimos, nossa oferta missionária de fé. E vamos fazer isso com muita alegria. Vamos dedicar ao Senhor. A hora que você consagrar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, fala para Ele: Deus, eu quero colocar minha família sob nova direção, eu quero colocar os nossos missionários, eu quero colocar a nossa igreja diante do Senhor. Não somente, amado, coloca o seu envelope, mas coloca a sua vida, o seu coração nessa obra e consagre ao Senhor. E tem certeza que Deus vai visitar a nossa igreja esse ano, vai visitar as nossas famílias. Nós precisamos muito da orientação do Senhor, nós precisamos muito do favor do Senhor, da graça dEle sobre as nossas vidas. Há um clamor aí fora, e eu diria que há um clamor até dentro das nossas igrejas. Há uma necessidade, há um campo missionário dentro das nossas igrejas que chama famílias. Talvez agora, de uma maneira muito rápida, nós podemos estar orando e clamando pelas famílias, intercedendo por aqueles que estão necessitados. Talvez você precisa de uma oração, talvez dentro da sua família geral precisa de alguém, ou um amigo que precisa de uma oração nesse momento.
Eu gostaria que você pudesse sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Já traga o seu envelope também. Já vamos ter esse momento de consagração, dedicação ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar. Vamos declarar que a nossa família está sob nova direção. De que você está sob nova direção. Você não concorda, você não pode concordar com o que está acontecendo. Talvez a frieza, talvez os ataques do inimigo sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, talvez no teu amor, no teu relacionamento conjugal. Vamos pedir um avivamento espiritual. Vamos pedir para que Ele possa visitar as nossas famílias. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã. Ó Deus, clamando ao Senhor, suplicando pelas nossas famílias. Ó Deus, nós queremos dizer que, Pai, nós queremos colocar a nossa família sob nova direção. E a direção que nós queremos é o Senhor, é a Tua palavra, são as Tuas promessas, promessas de salvação, de perdão, de reconciliação, porque, ó Deus, nós estamos como inimigos do Senhor e através do sangue de Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai. E o Senhor, ó Deus, olha para as nossas famílias, e ó Pai, olha para nós com olhos de amor, de perdão, de compaixão. E ó Pai, nós queremos encontrar o Senhor nessa manhã. Nós voltamos para o Senhor, ó Deus, nessa manhã, e nós queremos consagrar, ó Deus, visita as famílias, os pais, os cônjuges, os filhos, e Deus, e coloca a Tua mão poderosa, repreende, ó Pai, todo o mal, repreende, ó Deus, o inimigo da nossa alma, repreende, ó Pai, todas as ciladas que o diabo tem armado para destruir, ó Pai, as nossas famílias. Repreende pelo amor do nome de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus nós declaramos que está, ó Deus, aniquilado, ó Pai, todo o plano do diabo contra as famílias. E nós queremos viver, ó Pai, os melhores dias familiares este ano, união, o amor, viver, ó Pai, os princípios da Tua palavra, ó Deus, da honra, do serviço, ó Deus, viver os princípios, ó Deus, de dizer um ao outro coisas amorosas, de honra, de respeito, ó Deus, de maneira muito prática na nossa casa. Venha sobre nós, ó Pai. Nós pedimos, nós clamamos, nós oramos e consagramos, e queremos dizer de maneira muito prática, Senhor, de que o Senhor, ó Deus, é Deus da nossa casa, e que nós estamos edificando a nossa família no Senhor. Pai, muito obrigado. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. E receba agora, ó Pai, nós vamos cantar agora, e receba agora, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós consagramos, ó Pai, todo o nosso ser no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos agora cantar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Cada instante, pra Tua glória, todo tempo louvarei, pela Sua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei Teus louvores
louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei. Pela sua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Glória a Deus, aleluia. Somos do Senhor, sou do Senhor, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amados. Nós queremos chamar aqui a Taninha. Vem cá, Taninha. Vem cá, pastor Ronaldo. Nós queremos orar por esse casal maravilhoso. 34 anos de ministério pastoral, amados. Coisa maravilhosa. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. 3 décadas servindo ao Senhor. E não é somente o pastor Ronaldo, é a Tânia também. Os dois são pastores. Os dois são pastores. E por essa jornada, amados, eu fui tremendamente abençoado pela vida do pastor Ronaldo. Eu lembro de um momento muito especial na minha vida. Eu precisava de uma resposta de Deus. E eu já falei para ele dessa mensagem. Ele pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. Amados, foi tremendo. É como se eu ouvisse Deus falando comigo ali, ó, usando a boca desse jovem aqui, falando comigo, me abençoando. Eu tenho certeza que em muitas outras mensagens Deus falou com você, mas assim no seu ouvido, Deus visitando a sua vida usando a boca do pastor Ronaldo. Tenho certeza disso. E eu quero convidar a André aqui, que é filha deles na fé, né? Começou lá na célula, na casa com eles ali, e Deus usou a vida deles para abençoar a vida da Andréia, do pastor Luiz Otávio. Quantas pessoas aqui foram abençoadas já pela vida do pastor Ronaldo? Levanta a mão, olha só. Maravilhosa, né? E vamos orar, vamos colocar a vida deles agora diante do Senhor em gratidão por tudo aquilo que ele já fez servir ao Senhor através da igreja, dos PGMs, das famílias, né? Da equipe pastoral. Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus porque eu nem imaginava, mas na hora que o Leno falou, eu fiquei imaginando, quando eu entrei aqui nessa igreja por um convite de uma amiga, ela não veio e eu fiquei na porta esperando. Falei, bom, se ela não veio, eu vou entrar. E eu lembro que eu entrei
não era esse templo ainda, mas eu entrei, fiquei num cantinho assim, e ali eu falei, Deus, quem é o Senhor? Todo mundo fala que ouve a tua voz, e eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E era um show, era algo diferente que estava acontecendo aqui, mas eu lembro que o pastor Ronaldo falou assim, tem alguém aqui que está perguntando, Deus, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E essa pessoa está perguntando, como que o Senhor fala? E eu quero te falar, Ele está falando com você, que foi Ele que trouxe você aqui. Naquela hora eu sabia que era para mim. E Ele falou, vem aqui porque Deus quer falar com você. E eu lembro que eu desci assim, e eu não tinha dúvida que eu queria conhecer esse Deus. E depois o pastor Ronaldo também me batizou, fez meu casamento, fez noivado, casamento. E ele e a Taninha sempre acompanhando. E desses 34 anos, eu estou há 21 anos agora, junto. E aprendendo muito com eles, com a família deles. E para mim é uma bênção, porque eu sei que tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprendido, eu falo para ele o que fazer e o que não fazer. A gente aprende caminhando junto. Então, para mim é uma alegria participar da vida de vocês e do ministério de vocês. Pai, muito obrigada, porque o Senhor faz coisas que nós não imaginamos. O Senhor usa aquelas pessoas que estão disponíveis. E obrigada, Deus, porque a vida do Ronaldo e da Tânia sempre esteve disponível ao Senhor. Obrigado porque desde o início eles tinham certeza, convicção do chamado deles e que serviriam ao Senhor com tudo que eles tinham. Obrigada porque essa convicção, essa perseverança, esse amor tem se multiplicado na vida de muitas pessoas. Obrigada, Deus, porque alcançou a minha vida, alcançou a vida do Leno, alcançou a vida de tantas pessoas. Pai, eu te peço que isso continue a se multiplicar na tua presença. Traz, ó Deus, sabedoria para eles, sabedoria vinda do alto, conhecimento, facilidade em ouvir e obedecer a tua voz. E que através deles o Senhor continue fazendo infinitamente mais para o teu reino, para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. Papai, te pedimos que com o tempo, com a maturidade, com tudo que eles têm vivenciado, eles possam continuar firmes, constantes e abundantes em Ti. Nós, como igreja, te agradecemos e pedimos, papai, que o Senhor possa ouvir o coração deles, mas que eles também estejam atentos ao Teu ouvir. Nós te agradecemos, papai, como equipe, como igreja, nós te agradecemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, obrigado por essa oportunidade que os irmãos me deram de estar aqui servindo ao Senhor durante tanto tempo, né? E nós já temos um relacionamento, eu já faço parte dessa família chamada Primeira Batista há muito tempo, e a família Primeira Batista também já está dentro de mim, né? São as duas coisas que devem acontecer quando você está num lugar e tem uma visão. Aquilo tem que estar, você tem que fazer parte daquilo e aquilo tem que fazer parte de você. E é por isso que estamos juntos há tanto tempo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Hoje, e assim como neste ano, nós estamos sobre o tema família, sobre nova direção. Não vou falar mais muito sobre isso, porque o pastor Leno já falou sobre essa nossa ênfase, mas nós vamos agora dedicar um tempo sobre esse tema, falar sobre a principal de todas as virtudes, a mãe de todas as virtudes. Eu até diria mais, uma virtude pelo qual Deus é chamado. Deus é amor. Então, essa virtude, ela é a
principal. Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, que nós vamos estudar hoje uma parte dela, meditar na palavra, sermos ministrados pela palavra. Esse mesmo Paulo, ele fala sobre a importância do amor. Por exemplo, quando ele diz que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito vem, e o que encabeça a lista do fruto do Espírito é o amor. É esse mesmo Paulo que, quando escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor valida todas as coisas. Todas as coisas que você faz e que não é por amor, não tem validade diante do nosso Senhor. Então, o amor, ele é algo até difícil de conceituar, porque o amor não é só um sentimento. Não me confunda, não faço parte do time que diz assim, o amor não é um sentimento. Eu acho que isso é uma frase muito forte. O amor não é só um sentimento, mas ele envolve sentimento. Quem gostaria de ouvir assim uma pessoa dizendo assim, olha, eu vou fazer tal coisa por você. Eu vou fazer porque é uma ordem que está sobre mim. Não tenho muita vontade, não estou sentindo nada, mas eu vou fazer isso por você. Né? Não, o amor envolve sentimento, mas ele não pode ser comandado pelo sentimento. Se eu sinto, eu pratico amor. Se eu não sinto, eu não pratico amor. Aí não. Né? Porque o amor, ele é prático, ele é bem prático. Então, esse é o sentido do amor. Como o amor é prático, há algumas atitudes que falam sobre o amor. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele escreveu uma igreja que tinha várias nações e várias culturas dentro dela. Então, tinha lá o judeu, que, por exemplo, tinha uma cultura alimentar bem diferente de outros povos. Por exemplo, o judeu não comia carne de porco, o judeu não comia carne nenhuma que tivesse sangue, tinha que ser aspergido todo o sangue antes dele comer, e havia várias restrições alimentares dentro da sua cultura. Já para os outros, não. Né? Já para os outros, o que tem? Eu como carne de porco como todo mundo come. Ué, se tiver sangue, um gosta de carne bem passada, outro mal passada, isso não dá problema nenhum. Mas isso gerava conflitos por causa de suas culturas. Havia conflito por causa do vinho, por exemplo, porque para alguns beber vinho tinha um significado, para o outro beber vinho tinha outro significado, até por questão de deuses como Dionísio ou Baco. Enfim, havia toda uma cultura como pano de fundo que criava naquela igreja muitas diferenças que estavam promovendo divergências. E eu ouvi do pastor, né, Guilherme Borges, o Gui Borges, ele falou uma coisa muito interessante sobre diferença e divergência. Porque, às vezes, a gente pensa que as diferenças não podem nos levar a convergências, a reconciliações, porque a gente imagina que as diferenças são divergências irreconciliáveis. Bom, tem muita sabedoria nessa frase do meu amigo aí, né? Paulo estava dizendo para a igreja exatamente isso. Olha, vocês têm diferenças, mas elas são reconciliáveis, não são divergências irreconciliáveis. E vocês podem vencer isso através do amor. Então, aí, ele vai, então, dizer como esse amor é prático. Então, como conviver em meio às diferenças, de tal maneira que haja reconciliação e haja unidade, e que um possa ser bênção na vida do outro. Então, o amor é prático. O amor, quem ama é sincero, quem ama honra, porque o amor é prático. Quem ama serve, quem ama abençoa, porque o amor é prático. Quem ama pacifica, porque o amor é prático. O amor deve ser não fingido. Você quer ver? Vamos ler o texto na versão da nova versão internacional. Diz assim: o amor deve ser
sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Outra tradução começa assim: o amor deve ser não fingido. Essa é uma tradução mais literal, porque quando ele está usando essa imagem do amor sincero, e está certo, todas as traduções, não estou questionando tradução, apenas dizendo para você, se bem que podemos, mas a tradução é a seguinte: quando aparece a palavra que determina o que o amor não deve ser, é a palavra hipócrites, da onde veio a palavra hipocrisia. Paulo está dizendo assim: o amor não pode ser fingido. No tempo de Paulo, havia o teatro grego. O teatro grego usava máscaras, como essas que você está vendo aqui ao fundo, tinha um suportezinho. Então, por exemplo, quando o ator ia fazer uma atuação que deveria expressar tristeza, ele pegava uma máscara e aí a máscara estava chorando. Mesmo que por detrás dessa máscara ele estivesse muito feliz e alegre. Quando esse ator queria expressar uma cena de alegria, ele punha uma máscara onde havia um sorriso, mesmo que por trás dessa máscara houvesse alguém sofrendo. Paulo empresta essa palavra para dizer o seguinte: não usem máscaras, porque o amor não pode ser fingido. E o que seria essa sinceridade nos nossos relacionamentos? Porque Paulo está falando com relação à igreja, e sempre eu vou apresentar agora, primeiro, esse conceito geral. Mas como o nosso tema também é família sob nova direção, eu quero fazer algumas aplicações com relação aos nossos relacionamentos. Por exemplo, do cônjuge. Há cônjuges que acham que, porque não começou lá muito bem, né? Porque geralmente a gente não começa muito bem. Que isso, pastor? Como é que não começa? Com relação à sinceridade, não começamos muito bem, geralmente. Não há problema nenhum, desde que você saiba levar isso para a maturidade. Então, quando você vai estar numa paquera com alguém, bom, essa palavra pode ser que muita gente já nem saiba mais o que é, né? Quando você tem um crush, aí você, então, você tenta se apresentar da melhor maneira possível, né? Então, as mulheres vão, fazem um negócio assim no cabelo, passam um perfume, né? E já pensa se ele vai gostar, não vai gostar. O cara também fala, eu preciso impressionar, né? Como é que se impressiona uma mulher? E tudo se faz assim. Não há problema, necessariamente. É claro que depois do casamento, quando tiver o casamento, ele vai descobrir que o seu cabelo não é exatamente daquele que você mostrou para ele. E que nem o seu jeitão, maridão, é aquele que vai ser lá. Falei maridão, lembrei do pastor William, né? Então, e aí você mostra alguma coisa que depois, bom, não é bem assim. Mas você tem aquele propósito de conquista. Mas com relação à sinceridade, o que mais pega é a questão de você mostrar ou querer aparentar ser quem você não é. Isso é um problema muito sério hoje em todos os relacionamentos, inclusive profissionalmente, não é? Quando você busca ser um super-herói, graças a Deus a gente aqui no meio dos pastores, a gente procura, pelo menos, fugir dessa síndrome de passar a ideia para você que aqui há algum super-herói falando, alguém que esteja fora do mundo. Não, nós estamos no mundo, só estamos procurando não viver conforme este mundo, porque Jesus não pediu para que a gente saísse do mundo, mas Ele orou para que nós fôssemos livres do mal. Mas com relação à mentira, não existem... eu peguei esse texto que eu vou te ler, de um coach chamado Edson de Paulo, achei muito interessante. Ele tem um site que chama semprefamilia.com.br. E, quer dizer, esse site cita muitas coisas dele. Aí, ele diz assim sobre a mentira: não existem boas mentiras, ou pequenas mentiras. Esqueça isso, mentiras são mentiras.
independentemente do seu tamanho, e não existe nada pior em um relacionamento do que a quebra de confiança, que é a grande questão do que você falou, né? Mesmo que a verdade pareça dolorosa a princípio, a melhor opção é encará-la de frente. É melhor sofrer pela verdade do que pela mentira, pois assumir o erro o mais rápido possível poderá evitar um desgaste ainda maior e aumenta as chances de perdão. É mais fácil perdoar uma verdade abrupta do que uma mentira longa. Principalmente porque relacionamento nenhum evolui sem confiança e vai acabar ruindo. É ou não é verdade? Então, por exemplo, quando você esconde alguma coisa durante muito tempo, bom, como você viu, 34 anos de ministério, já estou nozenta, né? E aí você já sabe de muitas histórias. E isso é verdade, é prático isso. Quando um dos cônjuges resolve esconder alguma coisa durante longos anos, sabe por quê? Dificilmente você esconde uma mentira sempre. Dificilmente. Mas quando essa mentira que é contada a longo prazo, ela é descoberta, isso aí é bem mais difícil de ser tratado se você a tivesse contado lá no começo. Porque uma mentira chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, e por aí vai. E quando essas mentiras são descobertas, é alguma coisa assim terrível para o relacionamento, porque a quebra de confiança. Como é que você vive num relacionamento onde a confiança foi quebrada? Já a sinceridade, ela aumenta o respeito. Já a sinceridade gera confiança. Um casal que é fortalecido pela sinceridade, ele tem aquele sentimento de pertença, maior do que nos casais que não têm sinceridade. Esse relacionamento se torna mais seguro, ele tem mais tempo, né, para prosperar, para amadurecer. Porque ali, naquele relacionamento, a pessoa sente que ela é alguém que é amada, que ela é alguém respeitada, em quem se pode confiar plenamente. Mesmo diante do erro, porque há um engano nosso de achar que eu errei, vai perder confiança. Não, vai perder confiança se você errar e disser que acertou, ou mentir, ou esconder, e tentar mostrar alguma coisa que você é, não sendo aquela pessoa. Então, aqui há um conselho, eu apertei aqui, a criança 124, se você da criança 124, estão chamando você lá no mini. Quem é que está com essa criança? Criança 124. Muito bem. Aqui, há uma frase de Michele Coronetti, que também trabalha com essa área de relacionamentos familiares, que ela disse assim: deixar de mentir sobre quem você é ajuda a tornar o relacionamento muito melhor. E isso é verdade. Lá dentro da sua casa, como é que está sendo a situação? Há muita mentira, muito engano, você não se sente num ambiente seguro para se abrir, para conversar. Como é que isso acontece? Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus: o amor não deve ser fingido. Então, agora, uma parte prática, deixa eu voltar aqui. No relacionamento com o seu cônjuge, pense nisso, seu marido com sua esposa. Com seus filhos, você tem sido sincero com eles? Você tem procurado ser aquele que faz uma imagem para o seu filho, para ele imaginar que você não comete os erros, porque aí fica mais fácil você chamar a atenção dele e corrigi-lo? Isso não funciona bem assim. Se você contar experiências de como você errou, os resultados que aqueles erros tiveram na sua vida, e como você como é melhor não agir assim, você vai melhorar bastante a relação com o seu filho através do diálogo. Por isso, faça perguntas, escute com atenção as respostas, incentive a reflexão,
procure entender os motivos pelos quais eles fizeram o que fizeram. Leve-os para o caminho da obediência, respeito, mostrando a consequência de cada ato. Enfim, seja sincero no relacionamento com seus filhos, conte suas reais experiências, positivas e negativas, e quais foram os resultados. E leve eles junto nesse diálogo. Vai ser muito melhor para você e para o seu filho. Lembre-se sempre que antes de amigos, nós somos pais. Pais estabelecem limites, disciplinam, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter que você não deva ter esse relacionamento. Segundo, quem ama, honra. É isso, quem ama, honra. Quem ama, honra. Veja o que diz o versículo. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A psicologia social, estava lendo algo sobre isso, já chegou à conclusão que existem valores universais, compartilhados por todos os povos. Coisas como honra, honestidade, generosidade e senso de justiça são comuns a todas as culturas. Mas a importante descoberta de outra área, que é a neurociência, descobriu que isso não são somente construções sociais. Não são só construções sociais. Tem um psicólogo aqui que eu li sobre ele, o João Ascenso, é o nome dele, ele é doutorando, e falou sobre isso. Ele está fazendo esse doutorando junto com um neurologista, e eles também, junto com algumas coisas da neurociência, têm descoberto que, por exemplo, só de você falar a palavra, por exemplo, moral, mesmo que você fale rapidíssimo, ou que a pessoa leia sem perceber conscientemente, tipo sublinearmente, em milésimos de segundo, o cérebro é acionado. A honra, ela muda ambiente, sim ou não? Você quer ver? Olha o que acontece, produção, pode ser? Olha o que acontece nessa fila. Olha o que acontece nessa fila e me diga se atitudes que honram não mudam circunstâncias. Por que será que isso não aconteceu no Brasil, hein, gente? É porque teve que importar um vídeo, né? Bom, então, todas essas coisas são práticas do amor. A honra é uma prática do amor. Então, pense um pouquinho sobre, agora, voltando aqui para dentro da sua casa. Quais são as atitudes ou frases que mais honram seu cônjuge? As palavras ou ações que mais honram seus filhos? O ato de obediência ou os atos de obediência que mais honram seus pais? E no relacionamento entre irmãos? Uma vez estava falando num encontro de casais, e falando sobre honra, a gente fica pensando, você tem alguma atitude ou alguma palavra que honra o seu cônjuge? Então pense nisso. Aí depois também, em outros encontros que tive, para falar num congresso de família, eu conversando assim, disse, pais, de que jeito há palavras que ao invés de só você tentar corrigir com aquela força, até porque você não quer ver o seu filho errar e cair em caminhos que você sabe que são caminhos de morte, mas quais são as palavras que honram, atitudes que honram os seus filhos? E quais são as atitudes, filhos, ou atos de obediência, né, que honram os seus pais? Porque eu sei que nós temos o DNA de Deus dentro de nós. E o que o Pai deseja dos seus filhos, o nosso Pai Celestial? Que eles sejam obedientes. Nisso vocês provam que me amam, se vocês guardam os meus mandamentos. Que atitude honra o seu irmão? Porque na casa, geralmente, há eu percebo,
não é incomum perceber cultura de desonra entre os irmãos, porque parece que irmãos foram feitos para ficar brigando um com o outro, não é? E se a gente criasse um ambiente diferente? Nesse encontro de casais, no encontro de casais que eu citei primeiramente, eu falei assim, gente, existem brincadeiras que desonram? Tipos de brincadeiras que desonram? Então, por exemplo, eu perguntei, quando eu acabei de falar isso e estava só no meio de casais, um irmão veio e falou assim, pastor, eu levei a sério o que você falou, eu fui conversar com a minha esposa. Porque na palestra eu disse assim, naquele encontro eu disse assim, pergunte para sua esposa, e vice-versa, se tem alguma brincadeira que a desonra, que você ri, que você acha engraçado, ela ri também, né? Mas a desonra, por exemplo, quando você chama a sua esposa de fofinha, será que ela gosta do fofinha? Porque ela é meio... Não fica preocupado com o movimento que esses irmãos estão trabalhando com a ceia, viu? Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Quando você chama a sua esposa de fofinha, ela se sente o quê? Fofinha ou gordinha? Né? Outros tipos de brincadeiras. Como ela se sente? Ele foi perguntar. Só que na palestra disse, não vai chegar lá e falar assim, aquilo que o pastor falou é exagero, né? Você sabe que é brincadeira, né, meu amor? O que você acha que ela vai responder? Falar, é verdade, brincadeira, né? Mas ele não fez isso, não. Ele chegou e falou, seja sincera comigo, há algum tipo de brincadeira que eu faço com você que te desonra? E ela falou para ele. E ele veio agradecer. Eles tiveram uma conversa muito legal. Que tipo de brincadeira você faz com o teu irmão que você talvez não saiba exatamente, ou você faz aquilo mesmo para espizinhar? E que faz com que ele se sinta menor, com maiores limites, que não há sistema de honra na sua casa. A honra sempre melhora ambientes, lá no seu trabalho, em qualquer lugar. Agora, isso dentro de casa, às vezes, por essa convivência diária, é um pouco mais difícil. Procure praticar o amor, honre. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Isso é uma verdade grande. O próprio amor de Deus expressa isso. Quer ver? Um dos versículos mais decorados pelos evangélicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que deu o seu Filho. Então, o amor, ele é prático. Por isso que Deus é amor. Porque Ele sempre pratica o que está lá dentro dEle. Ele é o próprio amor, então suas atitudes são sempre atitudes de amor. Então o texto diz, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Veja só aqui que o amor, ele deve ser feito com zelo. Não sejais, o que significa? Outra tradução traz, não sejais remissos, quer dizer, não seja vagaroso, não seja lento, demorado, indolente, negligente quando você serve. Né? Porque às vezes a gente é assim. Combinamos de fazer tal coisa, é o serviço, lá de dentro de casa. Estou indo, já vou, você já fez tal coisa? Estou indo, calma, eu vou fazer. E demora, está dizendo não seja vagaroso, haja com fervor. Quer dizer, não é aquela intenção. Quando uma pessoa vai servir, você percebe que ela está fazendo com intenção, né? Com intenção, com fervor, faça isso com fervor. Não faça aquela coisa difícil que tem que estar todo... Como quem escolheu ser escravo. Palavra forte, né? Mas a palavra que literalmente é escravo. Eu escolho servir como se fosse um escravo servindo ao seu Senhor. Olha que coisa linda quando alguém serve assim. Com a alegria que vem da esperança, não é com aquela tristeza, tá bom, quero fazer, pacientes na tribulação, mesmo quando você estiver servindo e tiver que passar por tribulação, seja paciente, continue no serviço, persevere na oração. O que é que tem de serviço na oração?
Para mim, serviço é alguma coisa, assim, tipo, pegar uma coisa daqui, levar para lá, ou fazer... Olha, onde mais você pode servir alguém é na oração. Na oração. Não existe um serviço maior que você pode prestar a uma pessoa do que a oração. Compartilhar tudo, ter tudo em comunhão. Você entender que nada que você tem é seu só, mas Deus lhe deu para você fazer uma porção de coisas, te empoderou com aquilo, para que você possa compartilhar. Pratica hospitalidade. Está falando de receber alguém. Aquela questão da hospitalidade é algo muito importante, não é? Até no mundo dos negócios, nós vimos uma palestra no Summit de um líder que, inclusive, criou uma sanduicheria muito famosa, que está se espalhando pelo mundo, chamado Shake Shack. Shake, acho que é esse negócio. E ele estava falando que ele não olha os restaurantes dele, ele tem um outro restaurante, como se fosse só fazer uma boa comida e pôr à mesa. Ele diz que o principal serviço dele é receber as pessoas. Então, ele chama os negócios dele de restaurante como saber hospedar bem. Isso parece um tema de hotel, mas ele estava falando sobre restaurante. É assim que se serve, a hospitalidade agrada as pessoas vão aos restaurantes dele porque se sentem bem servidas, como se estivessem bem hospedadas. Aí, claro que a boa comida vai fazer parte, né? Ninguém vai para um restaurante para comer uma comida ruim, mas isso muda todo. Quem ama, serve. Madre Teresa de Calcutá disse assim: o dever é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação, e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. Você entendeu? Eu não vou servir, eu não vou fazer se todo mundo estiver fazendo, porque senão estão me explorando. Não, eu decidi tomar uma ação de servir, e eu vou servir. Se os outros servirem ou se os outros não servirem, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Esse aqui é meu dever e eu vou fazer isso por amor. Foi ela mesma quem disse a famosa frase, quando um repórter perguntou para ele, olha, sei lá, com relação ao leproso, eu acho que eu não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. Ao qual ela respondeu, bom, eu também não dou banho a um leproso por causa do $1 milhão. Eu dou banho a um leproso por amor. Vale muito mais que $1 milhão. $1 milhão não me move a fazer o que o amor me move a fazer, porque o amor é prático. Martin Luther King diz que não é preciso ter um diploma universitário para servir, não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir, basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Isso é a verdade do serviço. Então, a questão é, perguntas práticas, qual é a atitude de serviço que mais agrada a seu cônjuge? Como seus filhos apreciam ser servidos? Aí você vai saber. E seus pais? Então, é uma questão de pensar em tudo isso, né? Na verdade? Como é que você gosta? Será que a minha esposa gosta que eu lave vasilhas em casa? Um detalhe, quando você lava vasilha em casa, marido, você não está fazendo um favor à sua esposa, porque quem sujou a vasilha foi você também. Ela sujou, os filhos sujaram, você também. Então, na hora de lavar, você não está prestando um grande serviço, um grande favor. Claro que tem divisões de tarefas, quando um tem que fazer uma coisa, o outro tem que fazer a outra, mas é necessário que você faça isso. E quando você servir com alegria, é muito legal, né? Por exemplo, na terça-feira, eu tenho uma reunião aqui com os pastores, 1h30 da tarde, né? Chegar atrasado, mas a gente gosta de almoçar, cada um faz uma parte lá, um trabalho, um recolhe a mesa, outro faz isso, outro limpa o chão e tal, e eu geralmente vou para a parte de lavar as vasilhas. Mas a princesa, com aquele jeito de princesa, né? Ela fala assim, meu amor, deixa que eu termino, senão você vai chegar atrasado na reunião, mas ainda é 1:45, eu moro aqui perto e tal. Ela fala, não, poxa, você está querendo acabar, me destruir aqui, eu tenho que terminar meu serviço, senão como eu vou receber o pagamento, né? Pois é, segundo os interesses, gente, olha que coisa, né? Pois é, mas você gosta de, por falar em serviço, mulher, qual o serviço que mais demonstra o seu amor prático? Pastor, sei lá, meu marido só pensa naquilo. Pois então
sirva-o. E sirva-o com alegria. Se você honra, quando você serve com alegria, é assim. Não é verdade? Quem ama, abençoa. Porque o amor é prático. Veja o que diz o texto. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoem. E não os amaldiçoem. Ó. É uma coisa que eu diz assim, que texto complicado. Abençoe aqueles que os perseguem. Já falou para abençoar. Abençoe, aí repete. E não os amaldiçoem. Claro, quem vai abençoar não vai amaldiçoar. Pois é, mas foi de propósito, tenho certeza. E o que é abençoar? É invocar a bênção de Deus sobre alguém. E deve ser uma ação habitual. É não invocar maldição, é não desejar o mal de jeito nenhum. A Bíblia proíbe essa prática, a habitualidade, então, muito menos. Você nasceu para ser bênção, para ser um abençoador, porque você foi gerado no amor, e o amor é prático, e quem ama, abençoa. Abençoar é você dar à pessoa aquele empurrãozinho e dizer, vai lá, prospere. Você precisa invocar a bênção de Deus, marido, sobre a sua esposa e juntos abençoarem seus filhos. Estou citando aqui um costume da cultura judaica. E no judaísmo, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso exatamente assim, mas eles têm um costume. Toda sexta-feira, depois do pôr do sol, eles estão reunidos em família. O marido primeiro ora pela esposa, a abençoa, e juntos como casal, porque ali no judaísmo a imagem do marido é do sacerdote da casa, então ele chama ali, e ou eles vão ao encontro dos filhos, depende de como a família tem como costume, ou os filhos vêm ao encontro dele, porque sabem que aquela é a hora da bênção. Então, geralmente o casal põe a mão na cabeça dos meninos e começam a abençoar com a bênção que José recebeu de seu pai por causa de seus 2 filhos na sua velhice. Então, eles começam a orar, e que você seja como os filhos de José, porque os filhos de José, eles não tiveram encrencas uns com os outros, entre irmãos, porque os filhos de José tiveram uma guerra com ele, mas quando ele educou os seus filhos, e aí então seus filhos nasceram, e eles tiveram o coração perdoador de José. E a história conta que entre aqueles 2 filhos não houve desavença, e que um abençoava o outro, e que eles foram prósperos no Egito por causa dessa cultura. E aí eles dizem, então que vocês, meninos, sejam como esses meninos. E há alguns que têm o costume de sussurrar no ouvido do filho, uma coisa que ele fez durante aquela semana que merece honra. Parabéns porque você fez assim, assim, assim. E aí ele sussurra só no filho que fez aquilo. Ele fala no ouvido. Qual é a cultura de bênção que você tem estabelecido na sua casa? Ou a cultura de sua casa é a cultura do grito, da desonra? Você não vai conseguir mesmo? Isso aqui é algo que dentro de casa é necessário ser muito bem pensado. Abençoa quando você se alegra com os que se alegram, quando você chora com os que choram. João Calvino disse, deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja, e deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Uma pergunta para você, isso aqui está falando genericamente, mas dentro da sua casa, você se alegra com o sucesso dos membros de sua família? Ou seu lar tem uma cultura de competição e comparações? Como eu já te disse, a hora que a gente chega nesses anos de ministério, você já percebe, há casais que estão em competição. Um está competindo com o outro. Ele não se alegra tanto com o sucesso do outro, porque parece que o outro me passou, mas aqui quem tinha que fazer isso, o que ele conseguiu e eu não consegui. Você se entristece com infortúnios dos membros de sua família? Você chora quando ele chora?
Ou essa cultura de competição e comparações o torna indiferente, ou até mesmo, ainda que veladamente, provoca um certo prazer, aquele conhecido bem feito, viu? Está vendo? Como é que é o clima lá dentro da sua casa? Porque quem ama abençoa, e quem abençoa fica feliz quando alguém está feliz, fica feliz com o sucesso do outro e chora quando o outro passa por um fracasso, sente a dor daquele. Quem ama abençoa, tem uma mesma atitude uns para com os outros, tudo é uns para com os outros, né? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é uma verdade para quem quer abençoar. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. De novo, Calvino disse assim: o antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria. Isso ajuda demais dentro de um lar. Dentro de casa, evite ser o dono da verdade. Em seus relacionamentos familiares, sabe por quê? O dono da verdade é o chato da história. Ninguém gosta de dono da verdade. É o cara chato, o cara chato. É toda vez que lá, agora nós vamos, você vai ver, fez isso aí, você vai ver, ele vai dar um sermão, mas vai dar um sermão, e aí todo mundo vai ficar ouvindo aquele sermão comprido, e ele sempre está certo de tudo. Evite ser o dono da verdade, mesmo quando você tiver mais informação por causa do tempo, ou mais formação por causa da sua capacitação cultural, valorize a opinião do seu cônjuge, do seu filho, do seu irmão, que não tem a mesma capacitação que você. Por exemplo, nossos filhos nessa hora são grandes desafios. E são desafios interessantes para nós. E um dos desafios maiores com relação aos nossos filhos é abrir nossas mentes e entender, por exemplo, o mundo deles. E eles podem ter outra forma de ver o mundo, tão respeitável como a nossa. Nossa maneira de enxergar o mundo tem que ser respeitada, se é a deles. De maneira que nós vamos reconhecer, e vamos ter que reconhecer, como iguais, ou até mesmo como superiores em determinados debates, à medida que crescem. A tecnologia está aí que não deixa a gente ficar se achando, né? Você já viu que as gerações mais novas, o contato mais cedo que eles têm com a tecnologia, os fazem e muito mais rápido. E às vezes você fica, uau, como é que eu acompanho isso aqui? Não seja o dono da verdade. Não seja o dono da verdade com seu cônjuge. Não seja o dono da verdade com seus filhos. Filhos, não vejam seus pais como ultrapassados. Lembrem-se que a experiência deles pode significar muita sabedoria para você e até livrá-lo de cometer erros pelos quais vocês pagariam muito caro. Você não precisa errar para perceber o quanto o erro foi ruim. Aprenda com o outro. A Bíblia diz que penetra mais uma palavra para o sábio do que 1000 açoites para o tolo. Então não seja tolo, aprenda com o erro alheio, não precisa errar você mesmo. Quem ama, pacifica. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha aqui, ó, não pague o mal com o mal. Sabe quando você não paga o mal com o mal, Deus é glorificado. E as pessoas veem Deus em você. Fazer o máximo pela paz, nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Por isso que Paulo, no que estiver em vocês e no que for possível, pacifiquem. Mas é preciso fazer de tudo. É proibido, aqui
Está clara essa proibição de vingar-se. Deus é o vingador. E também não é nossa tarefa exigir vingança. Oh Deus, o Senhor não falou que ia vingar? Vinga, Senhor. Fazer bem ao inimigo, máxima demonstração de amor. Fazer bem ao inimigo, está escrito aqui na palavra. Você quer saber qual que é a máxima demonstração do amor? Demonstre amor pelo seu inimigo. Agora aplique isso em suas relações familiares. Como é que você aplica o não pague o mal com o mal dentro da sua casa? Ei, pais, quantas vezes você foi falar com o seu filho? O que aconteceu que você está chorando? Ele me bateu. Ah, é? E ele te bateu, o que você fez? Eu bati nele também. Ali é uma boa oportunidade para você conversar sobre isso. Porque nós desde criança aprendemos que nós temos que pagar o mal com o mal. Nós devemos nos vingar, porque senão nós vamos ser sempre os bobões da história. É claro que isso tem que ser muito bem trabalhado, gente. Muito bem trabalhado, óbvio. Mas é aqui que a gente tem que fazer. Sabe por quê? Agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. Então eu vou te dizer como isso se aplica com Deus. Deus não pediu apenas para que você fizesse o que Ele não fez. Vou explicar uma coisa para você. Sabe quando Deus falou assim, não pague o mal com o mal? Está na palavra, foi Deus quem disse. E quando Ele disse assim, se o seu inimigo... E quando Ele diz assim, ame o seu inimigo, Ele seria o maior cumprimento, porque o amor é prático e Deus é amor. Sabe o que aconteceu? Quando eu e você pecamos, nós nos fizemos inimigos de Deus. Por quem é que Jesus morreu? Por você, por mim. Nós que éramos inimigos de Deus. Percebe esse amor? Quando ele termina, Jesus restabeleceu a nossa paz com Deus. O primeiro efeito pós-salvação é a pacificação porque nós somos redimidos dos nossos pecados, e aí a gente pode ter paz com Deus, porque nós estávamos em guerra com Ele antes de receber Jesus. E em guerra com Deus, nós ficamos em guerra uns com os outros. Quando nós vemos aqui o que Jesus fez, Ele restaura a nossa paz com Ele, vertical, e restaura a nossa paz uns com os outros, horizontal. Por isso, quando você estiver tomando a ceia do Senhor agora, você vai refletir sobre tudo que você ouviu, e você vai pedir ao Espírito Santo que lhe traga à mente coisas que você está fazendo, que não deveria estar fazendo, coisas que você precisa se arrepender e tomar uma atitude prática de reconciliação. O amor, ele gera algo muito lindo, chamado perdão. Nós temos que pedir perdão e oferecer perdão. Esse é o resultado prático daquele que ama com o amor de Deus. Se você é batizado, se você já entregou sua vida para Jesus, primeiramente, Jesus está como Senhor da sua vida, se você foi batizado, e se você está em comunhão com a igreja, entregou sua vida para Jesus, batizado, em comunhão com a igreja, e vai tomar a ceia do Senhor, eu peço que só esses fiquem em pé. Quem que já entregou sua vida para Jesus, é batizado, está em comunhão com sua igreja, pode ficar em pé, ok. Quando você receber os elementos, você se assenta, tá bom? Então, recebeu os elementos, aí você se assenta, porque nós queremos que todos participem dessa celebração do amor de Deus, porque Deus nos amou tanto que se entregou por nós. Quando estivermos cantando, vamos receber os elementos. Deus é maravilhosamente amoroso. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Exaltado nas alturas, ó Pai. Oh Deus, exaltado Jesus.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sim, esse é o efeito do amor de Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Tudo isso foi por amor. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, Ele amou, me deu deu perdão. Olha só. restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. O Senhor é lindo demais, Jesus. Obrigado. Você viu a prova do amor? Maior prova do amor, de amor. Estude as religiões. Você não vai encontrar um Deus sequer que fez isso, o que o nosso Deus fez por nós. Nem nas lendas. Nem nas lendas.
vidas, porque deuses não existem, só há um Deus. E ele se entregou, ele perdoou, ele restaurou a comunhão. E ele só disse assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos. Cumpriu sua profecia: o maior serve o menor. E ele também pegou do cálice. Ele partiu, deu aos seus discípulos e disse: comam, isso é o meu corpo que será entregue por vocês. Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos do pão da comunhão. Da mesma maneira ele tomou o cálice e disse: bebam, este é o sangue da nova aliança. Eu derramarei meu sangue por vocês e reconciliarei vocês com o Pai. E assim ele o fez. E ele deixou uma ordem para a igreja: façam isto enquanto estiverem na terra, em memória de mim. Em memória de Jesus e de seu sacrifício, bebamos. Senhor, obrigado. Graças. Senhor Jesus, que amor é esse, não é? Incomensurável. Este amor incondicional, infinito, colorido. O Senhor nos ama com várias cores. Criativo. Restaurador, perdoador. Senhor, que nós não saiamos daqui sem receber essa unção de amar assim como o Senhor nos amou. É o que nós desejamos de todo o nosso coração, mas nós não podemos amar segundo as nossas próprias forças. Nós não podemos amar baseado na força da própria humanidade, da sociedade, seja lá do que for. Porque só há uma maneira de amar como o Senhor nos amou, se nós estivermos cheios do mesmo Espírito, na plenitude do Teu Espírito, do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo nos toma por inteiro, para que não seja só uma teoria, porque a hora que a gente olha para amar como o Senhor nos amou, a gente se sente totalmente incapaz, impossibilitados de fazer isso que o Senhor nos pede. Mas eu sei que o Senhor não somente nos fez um pedido, mas o Senhor também deu o poder pelo qual nós podemos cumprir isso que o Senhor nos pede, que é o poder do Espírito Santo. Então vem sobre nós, Espírito Santo, toma cada um de nós, nos envolve totalmente. E queremos no Teu poder, Espírito Santo, amar como Jesus amou. Nós oramos assim: que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que enviou o seu Filho, que a graça do Filho, o seu amigo de todas as horas, que salvou e que sustenta você, que esse amor seja provado no seu lar, que essa graça seja provada na sua casa, que essa presença seja sempre constante. Que venha a comunhão do Espírito e dê unidade à igreja e dê unidade ao seu lar. Que venham as consolações do Espírito para aquelas horas mais difíceis do seu lar. E que a unção e o poder do Espírito Santo o capacite para viver o amor em todos os seus relacionamentos, em especial dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.
Tenha uma semana super de Deus. Passa aí os seus cálices para a ponta das fileiras e os irmãos vão passar recolhendo. E que você nesta semana pratique o amor o tempo todo. Vamos viver o amor.